Glória a Deus. Graças a Deus. Poder sentar-se em nome de Jesus. A crente vai louvar? Então vem, minha irmã. Olha lá. Hoje, o irmão Júlio, que toca violão, e o irmão Carlos, que toca baixo, viajaram para Salvador. A irmã Lígia não pôde vir hoje. O irmão Carlos, que toca também e canta, mas a sua esposa, a irmã Edla, também não puderam estar aqui hoje. Então, mas a irmã vai estar aqui louvando em nome de Jesus. Pode vir então, louvar ou falar algum versículo da parte de Deus. Daqui a pouco nós estaremos estudando sobre o livro de Lucas, capítulo 11, tá? O capítulo 15 e o versículo 11, tá? Lucas, nós estaremos daqui a pouco, capítulo 15, versículo 11. Fica à vontade, irmão. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Um terremoto e o vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito
mundo já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmãos? Quem trouxe a Bíblia? Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Enquanto não regularizar, né, essas medidas, que a cada dia saem decretos, e às vezes os horários vai chocando, né? Culto normalmente, que é às 19 horas, às vezes passa para 15 horas, para 16 horas, para 18 horas. Isso acaba mexendo muito com o horário das pessoas, né? E dia 7 está para sair um novo decreto. Essa semana, recentemente agora, o ministro, né, do STF, o Cássio Nunes, lançou um decreto permitindo que as igrejas ela estivesse aberta. Mas aí já teve um outro ministro, o Gilmar Mendes, que julga amanhã esse decreto. Por ele tem que fechar as igrejas. E amanhã a igreja está lá passando por esse crivo aí. Eu quero dizer, amada igreja, e se em todo o mundo tivesse que nenhum cristão tivesse orando, eu não tinha dúvida que o mundo entraria em caos. Esse mundo, ele só está de pé pela misericórdia de Deus e a igreja do Senhor que representa ele aqui na terra. O salmista Davi diz: quando eu me calei, os meus ossos me envelheceram. Davi, ele não conseguia ficar calado. Davi, ele sempre estava proclamando a mensagem de Deus. A nossa missão, a missão da igreja nos dias de hoje, é levar a mensagem do Evangelho. Porque só o Evangelho, só a palavra de Deus, é que tem poder para mudar todo esse quadro que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O mundo nunca mais será o mesmo a partir dessa pandemia chamada Covid-19. Não será mais o mesmo. A história conta que o mundo passou por alguns períodos de contaminação, chamada a peste, porque a Covid é uma peste. A palavra diz
que no final dos tempos surgirão muitas pestes. Peste quer dizer doenças, enfermidades. Nós estamos vivendo um período que antecede a volta de Cristo. E a volta de Cristo, os acontecimentos estar apontando a volta de Jesus. Nós não temos ideia quantas pessoas agora estão morrendo de Covid. Quantas pessoas agora estão entubadas. Quantas pessoas que estão na fila da morte ainda essa noite. Quantas famílias agora estão desesperadas porque perderam pessoas próximas, como pai, mãe, filhos, amigos. No ano de 166 depois de Cristo, o mundo viveu um momento como esse, de uma pandemia, chamada a peste cipriana. Dizimou quase a metade da nação. No ano de 2064, depois também de Cristo, o mundo enfrentou outra pandemia. Milhares e milhares e milhões de pessoas foram dizimadas por causa dessas pestes. No século XIV, na época de Martinho Lutero, o mundo enfrenta uma terceira pandemia, chamada a pandemia peste negra. E este período de pandemia, a igreja ela não se acovardou. A igreja não ficou depressiva. Era onde, naquela época, os crentes, o povo de Deus, pegava os templos, as igrejas, e transformava em hospitais, acolhendo pessoas doentes. Muitos crentes morreram contaminados, chamados os martírios da fé. E uma certa vez, Martinho Lutero, lá de 1480 a 1500, nesse período, ele olhava para o céu e dizia assim: Deus, se o Senhor quiser me matar, o Senhor sabe onde me encontrar. E onde estava Martinho Lutero? Cuidando das pessoas contaminadas. Houve muita conversão. Houve muitas pessoas que milagrosamente foram salvas. E o número de cristãos, no meio daquela pandemia, vinha crescendo. O mais interessante, igreja, que a igreja do Senhor, o momento onde mais a igreja cresceu, foi no momento das tempestades, no momento das perseguições, no momento das matanças de cristãos. A história conta chamada a noite de São Bartolomeu. A história conta, amada igreja, que morreram mais de 5.000 cristãos. Aqueles crentes, era um casamento da filha de um rei, e a filha dele ia casar com um cristão. Mas aquele rei ficou tão enfurecido, que mandou dizimar, matar todos os crentes naquela época. O ódio era tamanho. Pegava as mulheres, a história conta isso. Pegava as mulheres grávidas, amarravam em árvores nas praças, cortava a barriga, arrancava o feto, colocava gato vivo dentro da mulher e costurava a barriga. Os homens, eles eram levantados pela língua.
e eles cravavam a língua nas árvores. Tamanho era o ódio contra a igreja, tamanho era o ódio contra os cristãos, que eles não conseguiram parar a igreja do Senhor. Ninguém para a igreja de Cristo. Ninguém destrói a igreja de Cristo. Lá em Roma, eu já contei isso, a história conta. O Coliseu de Roma era como se um estádio de futebol. Tamanho era o ódio contra o povo de Deus, que a morte daqueles crentes era uma festa naquela época. Pegava leões, colocava dentro de jaulas. Os leões ficavam semanas com fome, para no dia daquela festa, soltar no meio da arena o servo de Deus. Crianças, pessoas idosas, adolescentes, adultos, e aí soltava os leões. Os leões vinham e esmagavam os crentes, matava. Enquanto o sangue jorrava, a história conta que na plateia o povo se convertia ao Senhor. Quanto mais o sangue jorrava, mais a plateia se convertia ao Senhor. O sangue daqueles inocentes era o motivo de levar o coração de muitos que estavam assistindo a se converter ao Senhor. Igreja, o crente, ele nunca orou tanto, ele nunca buscou tanto a Deus, quando ele está passando pelas suas lutas. O diabo é tão besta, que se ele imaginasse isso, quanto mais ele atormentar um crente, tentar atacar um crente, ele esquece que o verdadeiro crente, ele vai buscar o socorro do Senhor. Aquele crente, ele chega aos pés da cruz, sem forças. E lá o Espírito Santo dá força. Para que ele tenha forças para vencer os problemas. Como é bom servir a Deus. Como é bom orar na igreja. Abrir mão de tudo da nossa vida. E deixar o Espírito Santo fazer nada dentro de nós. Nós não temos mais tempo a perder. Daqui para frente, amada igreja, o tempo está passando rápido. 24 horas sempre foi 24 horas. O tempo é o mesmo. Mas por que o tempo está passando rápido? Porque tamanha é a preocupação na mente das pessoas. Tamanho é os problemas na vida da pessoa. Tamanho é as responsabilidades do dia a dia. O tempo passa e a gente não percebe que o tempo passou tão rápido. Não é verdade? Um dia, a irmã Juscelina tinha 18 anos, 20 anos, 30, 40. E passou rápido. E daqui para frente, igreja, passará mais rápido ainda. A palavra diz: aquele que pensa que estar em pé, cuide para que não caia. Vamos à palavra de Deus. O livro de Lucas, capítulo 15. Pode ficar sentado, tá? Lucas, capítulo 15, o versículo 11 em diante. Todos encontraram? Nós também estamos transmitindo esse estudo bíblico via Instagram. E tem pessoas que estão nos assistindo e outras tantas
que depois irão assistir. Muitos que não puderam vir à igreja, mas estão lá no seu trabalho, estão lá na sua casa, e onde quer que eles estejam, e vão estar ligados aqui também nesse estudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aonde é que está escrito? Eu tenho batido na tecla constante aqui. Onde está escrito, o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Está escrito onde? Quem sabe? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Não é o conhecimento teológico. Não é o conhecimento intelectual. É o conhecimento do mundo espiritual. Isso quer dizer, nós cristãos, a igreja do Senhor, se a igreja não tiver conhecimento da palavra de Deus, vai estar dentro da igreja, com uma Bíblia debaixo do braço, porém, perecendo, porque lhe faltou o conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa é eu ter informação da Bíblia. Uma coisa é nós termos informações do Senhor Jesus. O mundo lá fora tem informação de Cristo. Eles sabem. Pessoas agora que estão nas drogas, na prostituição, na bebedice, na orgia, no roubo, no crime. Essas pessoas, elas têm informação de Deus, mas não têm conhecimento de Deus. Para eu conhecer uma pessoa, eu preciso conviver com uma pessoa. Ninguém conhece uma pessoa se não convive com ela. Não é verdade? Eu preciso conviver com uma pessoa, ou conviver numa escola, conviver no trabalho, dentro da comunidade, dentro de casa. Eu preciso conviver com uma pessoa para eu conhecer a pessoa. Saber se aquela pessoa tem caráter, se aquela pessoa tem personalidade. Saber se aquela pessoa é bipolar. Eu só vou conhecer a pessoa se eu conviver com ela. Como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou conhecer a Jesus se eu não convivo com Ele? Se Ele não convive comigo? Por quê, pastor? Porque é muito simples. Muitos querem, desejam que Deus more, faça morada dentro de si. Se dentro desta pessoa tem sujeira, Deus pode habitar em um corpo, numa pessoa que está suja? É muita ignorância. A palavra diz que o nosso Deus, Ele é santo. A palavra diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não passa por ele. A palavra diz que Deus não pode contemplar o pecado. Deus é santo. E para eu conhecer a santidade de Deus, eu não conheço a santidade de Deus se eu não tiver dentro de mim o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus.
O Espírito Santo é o próprio Jesus. Não mais um Jesus materializado. Não mais um Jesus fisicamente, físico. Mas um Jesus espiritual. Através do Espírito Santo. E como pode o Senhor Jesus habitar dentro de mim, se dentro de mim está podre? O pecado é como se restos mortais de uma pessoa. Você tem noção o quanto um ser humano ele cheira mal? Imagine, o pecado no coração do homem é como se tivesse restos mortais dentro de nós. Aí você quer que Deus habite nesses restos mortais? O pecado é como um chiqueiro, e você quer que Deus habite dentro desse chiqueiro? É muito simples o homem falar: eu tenho Deus no meu coração. Deus está aqui. É muito simples falar isso. E aqueles que batem no peito dizem: não, Deus faz morada aqui. E muitas das vezes esse aqui está cheirando mal as narinas do Senhor. A palavra diz: de que se queixará o homem dos seus próprios pecados? O pecado é uma carniça. Você não queria colocar dentro da sua casa um cachorro podre dentro da sua casa. Você não queria colocar dentro da sua casa um animal morto na sua casa. Porque vai te incomodar. Vai dar bichos. Os urubus vão começar a voar sobre o seu telhado. Você não vai suportar este mau cheiro na tua casa. Logo, logo você tomará uma providência para pegar essa carniça e lançar bem longe da sua casa. Faça assim com o pecado. Faça assim com o pecado. A olhar para o pecado, veja que o pecado é uma carniça e restos mortais que não pode estar dentro de nós. Porque o meu Deus é santo. E eu preciso estar vivendo uma vida de santificação. Porque a palavra diz: sem santificação, nós não veremos a Deus. Ver a Deus não é você ver Ele fisicamente. É você ver a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Ai, se a igreja compreendesse isso, não estaria sofrendo como está sofrendo hoje, por não conhecer a Escritura. A palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: quem é que disse? Hein? Olha o que nós lemos. E disse: quem disse aqui? Quem é que está falando aqui? Jesus. Ele disse. Ele está contando uma parábola, uma história. Disse quem? Jesus. E Jesus estava falando para quem? Para uma multidão. Porque aonde Jesus estava sempre ao redor dele multidões. Os discípulos e multidões.
E ele disse o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos. Um certo homem tinha dos filhos, 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao seu pai. E o mais moço deles disse ao seu pai, o mais jovem: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém, igreja? Naquela época, era possível o filho requerer do pai a sua parte da herança. Nos dias de hoje, o testamento só é válido pós-morte. Isso quer dizer, digamos que o irmão Manuel, ele tem uma fazenda. E nessa fazenda tem 1000 cabeças de gados, uns 10 carros, máquinas. Tudo que ele tem é dele. Mas digamos que ele tem 10 filhos. Os filhos têm direito na propriedade dele? O filho pode vender? O filho pode chegar, vender a fazenda? Por que não pode? Porque está vivo, tem um dono. Mas ele tem um testamento, um inventário de tudo que ele tem. E esse testamento só vai passar a valer quando ele morrer. Quando ele morrer, os filhos têm direito, partes iguais. Vai pegar toda a propriedade dele, fazer uma avaliação quanto vale tudo que ele tem, pegar esse valor final e dividir em 10. E cada filho receberá a sua parte. E naquela época, o filho, ele poderia requerer do pai ainda em vida. O que fez esse filho mais novo? Disse: pai, eu quero o que me pertence. Eu estou cheio de viver essa vida. Aquele filho já estava dentro de casa e havia o pecado no coração do seu filho. Qual era o pecado, pastor? Era de requerer a sua parte? Não. Era de requerer a sua parte e não querer compartilhar com o pai. Ele não queria o pai compartilhando com ele os seus direitos. Já tinha um pecado dentro dele. Sair de dentro de casa. Eu quero o que me pertence. Essa casa para mim não me dá mais. Não dá mais para ficar aqui. O que nós vemos no dia de hoje, igreja, é filhos e filhos que não querem mais viver com seus pais. Filhos hoje que foram criados com tanta dificuldade. Aqueles pais que tiraram o pão de cada dia da sua boca para dar aos seus filhos.
que trabalhou tanto e investiu nos seus filhos. E logo, logo, muitos pensam o seguinte: aqui não dá mais. Quantos jovens hoje, dentro de casa, não trabalha, mas tem roupinha passada, tem comida, não paga a luz, não paga a água, não paga nada, vive à custa dos pais. E ainda está reclamando. É ou não é? Ei, todo dia comendo carne. Ah, minha roupa, estou precisando de sapato, estou precisando disso. Imagine a que ponto fica a cabeça de um jovem dentro de casa, que ele vive debaixo do teto do pai, dependente 100% dos pais, mas ele acha que nada está bom, que a vontade dele é sair dali, porque os pais não podem mais chamar atenção. Antigamente, o respeito era muito diferente de hoje. Aquele tempo, amada igreja, os nossos pais, ao passar os olhos nos filhos, os filhos já entendiam a mensagem. Não era, irmão? Os mais velhos estavam conversando, o filho entrava dentro de casa, ele ficava lá fora, até terminar a conversa. Achou uma coisa na rua, trouxe para de casa, o pai pegava pelas orelhas. Achou isso aonde? Vamos lá, devolve, deixa lá. Havia uma moral, o respeito, porque neguinho sabia que quando desobedecesse, o couro batia no lombo. Filhos, falar mais alto do que os pais, tomava um tapa no dente e cuspia o dente logo. Era assim. E era um criado dentro desta forma. E ninguém dava para ruim. Hoje, as leis, né? Ai de um pai que bate no filho. A lei da palmada. Você, pai, que dá um tapinha no seu filho, fica a marca, e o filho procurar seus direitos, os pais podem ser presos, processados. E não pode mais. Por isso que está essa baderna nos dias de hoje. Aquele filho, ele não estava errado para pedir a sua herança. Ele não estava errado em pedir a herança. Mas ele estava errado porque ele tinha plano de sair fora da casa do pai, de gastar tudo que ele tinha direito. Pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que me pertence. O pai foi lá, um homem rico, esse filho que tinha tudo do bom e do melhor, ele resolve sair de dentro de casa. Essa casa representa hoje a igreja, a casa do Senhor. Irmão, quantos estão na igreja? Quantos estão na igreja que não querem mais compartilhar hoje as bênçãos de Deus aqui dentro? Porque chegaram desempregados, muitos chegaram doentes, muitos chegaram perturbados, endemoniados. E pela misericórdia de Deus, Deus concedeu tudo aquilo que a pessoa precisava. A pessoa começa a entrar no coração da pessoa orgulho, prepotência. Eu já sei de tudo. Essa casa aqui não dá mais para mim. Deixa eu ir embora. Quantos e quantos filhos pródigos, amada igreja, tem no nosso meio? Há muitas pessoas que não vêm à igreja para buscar o abençoador. A maior parte vem buscar a bênção de Deus. Eu quero bênção. Eu estou precisando disso, Senhor.
Se eu estou doente, eu quero saúde. Se eu estou desempregado, eu quero emprego. Se eu não tenho paz, eu quero paz. Eu quero bênção, bênção. E é o tempo todo atrás de bênção. A bênção, pela misericórdia de Deus, chega. Mas a bênção pode ir embora também. E muitos, ao receber bênção de Deus, acabam transformando esta bênção em maldição. Porque se acomoda, se contentaram com aquilo. Eu já vi casos na igreja, situações de pessoas chegarem do zero na igreja. E com o tempo Deus abençoar, casar, ter empresa. E agora quando cresceram financeiramente, aquela igrejinha que naquele bairro, que não dava mais para ele, já não tinha mais tempo de ir para a igreja, porque o tempo que sobrava, tinha que ir para a chácara, tinha que ir para o shopping, tinha que estar passeando. Esqueceram completamente de Deus. Eu quero dizer, igreja, não venham para a igreja para buscar a bênção de Deus. Venham para a igreja para buscar o abençoador. O abençoador é Jesus. O abençoador vem e fica. Bênção vem e vai embora, se não souber administrar. Existe o crente que vai para a igreja atrás de bênção, e existe o crente que vai para a igreja atrás do abençoador. E quando nós focamos isso, e entendemos que o abençoador é tudo nossa vida, sabe o que vai acontecer com as bênçãos de Deus? Vai ser uma consequência. O efeito dominó. Ao invés de o crente estar o tempo todo fazendo campanha de bênção, é campanha para isso, é campanha para aquilo, é bênção para aquilo, é bênção para aquilo. Crentes que parecem barata tonta em galinheiro. Maria vai com as outras. Eita, ali na igreja tem uma corrente, a campanha de bênção. Lá. Tem bênção para cá, e é o tempo todo atrás de bênção. Sabe por quê, igreja? Porque não compreenderam o abençoador. É o que abençoa. E quando nós nos concentramos no abençoador que é Jesus, naturalmente as bênçãos do Senhor vai se encaixando em nossa vida. Quanto mais você concentra-se com o abençoador que é Jesus, as bênçãos de Deus vêm te perseguindo, correndo atrás de você. Não é você mais igual um louco correndo atrás de bênção. Você aprendeu. Agora é as bênçãos que vai correr atrás de nós. Por isso que a Bíblia diz: se tu uma bênção. Este filho estava abençoado, mas ele não queria mais viver com o pai. Ele tinha planos de sair de casa, de ir para o mundo. Aquele filho tinha vontade de conhecer o mundo. Ele queria lá ver como é que era. Versículo 14. O 3, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha para aí. Para uma terra muito longe. O pecado no coração de uma pessoa leva a pessoa a estar bem distante de Deus. O pecado afasta a pessoa de Deus. Isaías capítulo 59 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa
nos abençoar. Os seus ouvidos tapados para não nos ouvir. Mas as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. E os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, pecado, é quem coloca a distância entre o homem e Deus. Este jovem, filho, moço, que tinha tudo na casa do seu pai, ele saiu para ir para um lugar bem longe da família. Se você um dia assistiu aquele canal, aquele Discovery Channel, que passa filme de animais. E aí o leão, quando ele vê uma manada, ele tem uma estratégia. Eles observam, naquela manada que vai passando, os mais velhos, os cansados e os doentes. Porque não vai ter força para correr. Os mais jovens. E eles ficam focando. Os mais fortes passam. Os mais fracos é a presa. Aí eles partem. Pegou. Porque aqueles ficaram para trás. Aqueles saíram da proteção, se distanciaram daquela manada. Enquanto eles estão em grupo, eles enfrentam os leões e o leão corre. Está todo mundo junto ali. Mas quando ele pega um que está mais distante, é uma presa fácil. É o que acontece com o homem. Pessoa que está distante do Senhor. E o que leva as pessoas a estar distante do Senhor? O pecado. Ei, irmão, nunca mais você foi para a igreja? O que está acontecendo? Você saiu da igreja? Eu? Saí não. Mas por que você não vai mais? Não, porque eu estou em casa orando. Aí tem outro, você pergunta, ei, por que tu saiu da igreja? Eu não sei. Ué, alguém te maltratou? O pastor bateu a porta da sua cara lá? Alguém te expulsou da igreja? Não. Mas por que tu saiu? Eu não sei. Porque o pecado vai afastando lentamente as pessoas de Deus. E o pecado vai levando a pessoa para bem longe de Deus. Quando a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nunca saia debaixo da proteção de Deus. O pecado é quem vai tirar o homem debaixo da proteção de Deus. Eu não quero estar longe de Deus. Eu quero estar perto do meu Deus. Eu quero a cada dia abraçar com o meu Deus. Eu quero a cada dia andar com o meu Deus. Se eu estiver passando luta, eu quero passar junto com o meu Deus. Eu grudei com o meu Senhor e eu não vou largar. Eu quero Jesus na minha vida. Isso só é possível quando dentro do nosso coração tem um foco que é a cruz de Cristo. Quem olha para a cruz, a vida nunca mais é a mesma. Foco, igreja. Como seria bom se toda a igreja estivesse aqui hoje.
Os cultos que tem menos crente nas igrejas é escola bíblica dominical, estudo bíblico. Ninguém quer estar estudando a palavra. A maior parte só quer bênção. Eu só quero me libertar. Eu só quero isso e aquilo. Independente a luta que vocês estão passando ou que deve passar, foque no abençoador que é Jesus. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Igreja, não saiam da presença de Deus. Todo crente que está bem com Deus, ele está bem com a igreja. Não existe um crente bem com Deus para estar de mal com a casa de Deus. Todo crente que está bem com Deus, ele está bem com a igreja. Não tem barreira. Nos céus não tem barreira. Nos céus não vai ter disse-me disse. No céu não vai ter distância de um para com o outro. É o lugar santo. Você sabe quando que um ser humano aqui na terra vai ser muito feliz? Quando na vida dele não tiver mais nenhuma interferência do diabo na vida dele. Ele vai ser o crente mais feliz nessa terra. Quando não houver mais uma interferência do diabo sobre a vida de um crente, ele vai ser o crente mais feliz. Por isso que a palavra diz que nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. A palavra diz, amada igreja, aquele que pensa que está em pé, cuide, para que não cuide da tua vida espiritual. Não está lendo Bíblia? Você já está incorrendo em grandes riscos. Mas eu não sei ler. Mas tem ouvido, você não é surdo. Você ouve. Primeiro sinal que um crente está se afastando de Deus: pegar a palavra dele e deixar nos cantos. Não tem mais tempo para ler Bíblia. Parou de orar. Não tem mais desejo de orar. Esse crente está sofrendo ataques no campo espiritual. E não percebe. Por quê? Porque ele está morrendo espiritualmente. Os olhos dele no campo espiritual estão se fechando espiritualmente, e ele não tem dimensão alguma do mundo espiritual. Ele só tem uma dimensão do mundo físico. E ele vai se adaptando do mundo físico. Ser humano se adapta com tudo. Mas a palavra diz que não vos conformeis com esse século. Eu não posso me conformar com o estilo de vida que eu estou vivendo, que o mundo está vivendo. Eu não posso implantar na minha vida o estilo de vida que o mundo vive. Então ainda estou no mundo e pertenço a ele. Não teve mudança, não teve transformação. Eu não posso estar praticando o que o mundo está praticando. Se em parte da minha vida eu estou praticando alguma coisa concernente ao que o mundo está praticando, eu estou em aliança, em consonância com o mundo. É aonde o pecado, igreja. O pecado tem as suas consequências. O diabo, ele não dá nada de graça para ninguém. De uma certa forma, ele vem cobrar. A conta vai chegar. Não negocie com o pecado.
Não faça como esse moço. Estava com o pai, mas o coração estava lá, fora. Eu quero o que me pertence, quero curtir a minha vida. Eu quero passear. É esse passeio do mundo espiritual que muitos crentes se afundam. Não está cuidando mais da vida espiritual? Observe uma planta. Deixa de molhar ela para tu ver uma coisa. O que acontece, irmão Evandro? Mas ela não morre de um dia para a noite. Ela enfrenta um processo até secar. As folhas vai perdendo a coloração, aquele verde bonito vai perdendo, né? Aquela aparência, aquele vigor. Vai murchando. E a raiz, como não tem água para sugar, a raiz seca. E a raiz secando, a planta morre. E nós, como uma raiz, nós temos a água da vida para sugar aqui, para me alimentar, para me dar vigor. Esta palavra, quando eu extraio desta palavra a água da vida, as minhas folhagens, a minha vida, ela floresce. Salmo capítulo 1 diz que a árvore plantada à beira do riacho, as suas folhas não murcham. Vem o sol, vem a tempestade, vem o verão, mas as suas folhas, elas sobressaem. Por quê? Porque a sua raiz está na beira do riacho. Lá tem água lá embaixo. Por isso que a igreja, você vê muitos cristãos, por não estar bebendo desta água, se alimentando desta água, que é a palavra de Deus, vai defiando aos poucos, morrendo aos poucos. A igreja para ele já não é mais satisfatório para ele, já não se sente bem mais na igreja. Porque quando chega lá na igreja, que senta no primeiro banco, passa o tempo, vai para o segundo, passa o tempo, o terceiro, do meio para o final. Quando chega para já quer o último banco, daqui a pouco está na porta, daqui a pouco não está mais na igreja. Igreja do Senhor. Tudo que esse jovem queria era gastar o dinheiro que ele tinha direito lá no mundo. O diabo oferece lá fora o fascínio, uma farsa. O pecado é uma farsa. A pior mentira é o pecado. Porque o pecado não vem como ele é. O pecado vem atraente, prazeroso, gostoso, momentâneo. Mas as consequências é amarga. Se todo ser humano soubesse o grau de destruição que é o pecado, ele pensava 1000 vezes antes de pecar. Mas não pensa. Porque o pecado se apresenta bonito, gostoso, atraente, prazeroso. Mas quando o crente está para explodir no pecado, ele já vem morto há muito tempo dentro dele. Ele não tem mais desejo de ler Bíblia, não tem desejo mais de orar, não tem desejo mais pelas almas, não tem mais temor à palavra, não tem mais reverência na casa do Senhor. Ele é mecânico. O pecado tem um grau de destruição. Quanto maior o pecado, maior o grau de destruição. Uma bomba, quando explode, não constrói, destrói. Você não vê uma explosão construir nada.
uma explosão faz o quê? Destruir, desintegrar. Assim é o pecado. Mas aí, pastor, eu pequei. Nós temos um Deus que é fiel para perdoar todos os nossos pecados. E quando Ele me perdoa, Ele me livrou da condenação daquele pecado. Compreenda. O perdão, quando Deus aceita o perdão, o que dá o perdão para a pessoa, simplesmente o Senhor riscou aquela cédula de condenação eterna para aquela pessoa. A palavra diz que agora você está em Cristo. E para aqueles que está em Cristo, nenhuma condenação há. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele se arrependeu. A condenação que era para ele carregar, ele não carrega mais. Mas as consequências do pecado, Deus não abre mão. Se eu não quero pagar a consequência, eu não peco. E o pecado, irmão Manuel, é voluntário. A gente peca quando a gente quer. Ninguém coloca uma arma na cabeça. Ei, Evandro, peque. Não, é voluntário. A pessoa peca é quando quer. Aquele filho pródigo, aquele filho que tinha tudo, ele não quis mais estar com o pai. Ele queria estar distante do pai. É tudo que o diabo almeja na vida de cada um de nós. Esperar o momento que a gente esteja distante do nosso pai ou da proteção de Deus para destruir a nossa vida. E ali desperdiçou. Deus do céu. E ali desperdiçou, que é o versículo 13, já no final. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Isso caracteriza o mundo. O mundo não exige fidelidade. O mundo exige infidelidade, sujeira, porcaria. O homem vive à vontade. Ele peca à vontade. Isso atrai muita gente na igreja. Filhos de crentes que nasceram na igreja. Porque o caminho de Deus é crescente, igreja. Quando nós andamos no caminho do Senhor, é crescente, é só crescer. Mas o caminho do mundo lá fora é descrescente, é só descer. Mas é atraente. Aí tem um conceito errado do mundo, que pensa que ser crente é que a gente está com a vida privada. Privamos a nossa vida. Crente não pode mais isso, crente não pode mais aquilo, crente não pode ir para uma praia, crente não pode ir para um cinema, não pode ir para o shopping, não pode. Tem igrejas que pregam que a praia é pecado. E a pergunta é, de quem é a praia? De Deus ou do diabo? E nós somos filhos de quem? E a palavra diz que tudo que é do nosso pai é nosso. Que se eu sou um filho de Deus, e é os filhos das trevas que tem que só. Mas pastor, é pecado ir para a praia, porque lá tem mulher nua. É? O problema não é a mulher nua, o problema é o teu coração. É a semente da maldade no teu coração. Porque não precisa você ir para a praia para desejar mulher, nem desejar homem. Você pode desejar a mulher, ou a mulher ou o homem, na porta de sua casa. Você pode desejar até dentro da igreja. O problema não está lá fora. O problema está aqui dentro.
E não adianta você fugir do pecado, correr do pecado. Diga de passagem, nunca ore: Deus, me livre do pecado. Não ore assim. Deus, me dê força para eu resistir o pecado. É diferente você enfrentar o pecado e vencer do que estar fugindo dele o tempo todo. O pecado é que faz o homem fugir de Deus. Lembra de Adão quando pecou? Deus deixa ele, meu Manuel, no jardim do Éden. E quando o homem peca, quando Deus vem visitar o homem não está mais ali. Ele foge. O maior erro de Adão não foi o pecado, foi fugir de Deus. Que ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei, Senhor. Ele não reconheceu isso, ele fugiu. O pecado faz a pessoa fugir de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. O pecado tirou aquele filho da casa do pai e levou para um lugar bem longe, onde não tem a proteção do pai. E agora? O que fazer? E ele foi gastando dinheiro. O dinheiro se acaba. O diabo não vai restituindo lá no mundo, que a pessoa pega o dinheiro, vai gastando nas drogas, prostituição, em bebida. Não fique pensando que o diabo vai repondo isso na vida da pessoa, não. Pelo contrário, ele vai tirando o que não tem. E a pessoa chega ao estado de miséria. Ele está no lixo. Ele não repõe. Igreja. Tudo que nós precisamos, igreja, alinhar a nossa vida com Deus. Alinhe a sua vida. Pastor, tem parte da minha vida que está desalinhado. Alinhe a sua vida. Como, pastor? Cada um de nós sabemos o que está errado na nossa vida. Sabia que o Espírito Santo, ele mostra dentro de nós agora o que é que está errado na nossa vida? O que é que está errado? É o vício? É o quê? É algo que você está apegado e que você sabe que não agrada a Deus, mas não quer largar. Por que não quer largar? Porque existe um cordão umbilical com as trevas. Existe uma negociação com as trevas. E essas trevas, vai chegar um momento que vem cobrar. Não é verdade? A conta vai chegar. E você não adianta colocar alguém para pagar a sua conta. É você que tem que pagar. Ele vem reivindicar. Ele dá com a mão e toma com a outra. Então, por que eu vou querer negociar com as trevas? Por que eu vou permitir a minha vida ter treva dentro dela? Se o nosso Pai é o Pai das luzes. Assim diz a palavra. Luz serve para quê? Para iluminar. A presença da luz vai ter ausência de trevas. A presença da santidade do Espírito Santo no nosso espírito vai ter ausência de pecado. A palavra diz: aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na nossa vida. Então não adianta que o problema não está nos lugares. O problema não está na família, não está no bairro. Ah, eu morei nesse bairro aqui, cheguei agora, já não estou gostando, tenho que sair da... O problema não está no bairro. O problema não está nas pessoas. O problema está dentro de nós. Quando eu começo a compreender isso,
eu vou trabalhar para melhorar aqui dentro. E eu não vou estar preocupado em primeiro melhorar em quem está lá dentro. Primeiro é aqui, depois é lá fora. As coisas de Deus primeiro tem que acontecer aonde? Na minha vida. Porque eu não quero aprender, ficar dentro da igreja, só batendo palma para os outros. Eu tenho que aprender, primeiro, bater palma para mim. Eu não tenho que só estar à igreja para estar ouvindo o testemunho dos outros. Eu tenho que ter o meu testemunho. A diferença está aqui. Se aqui mudou, as coisas exteriores vão mudar, conforme a mudança dentro de nós. Amém, igreja? Não vai dar para terminar hoje. Porque agora esse filho, ele se envolveu no mundo de uma tal forma, que ele entrou num estado de miséria tão grande, e que na outra terça-feira a gente vai terminar essa história. Aquele filho que tinha tudo, perdeu tudo. Aquele filho que comia do bem e do melhor, e agora tem que dividir a comida dos porcos para ele. Ele entra em desespero. Pastor, o que aconteceu com este jovem, pastor? Como ele conseguiu sair dessa lama? Como ele conseguiu sair deste mundo que ele mergulhou? Só através do arrependimento. E voltar para a casa do pai. Primeiro ele se arrependeu. E depois ele voltou para a casa do pai. Primeiro o homem tem que se arrepender para voltar para os braços do pai. Amém, igreja? O que Deus quer fazer com a nossa vida, vocês não têm ideia. O diabo, ele tem que olhar para nós e tremer na base. Ele tem que olhar para vocês e de longe bater continência, paz, e respeitar a autoridade de Deus dentro de nós. Entendeu, jovem? 16 anos. Imagine uma jovem dessa 16 anos, movida pelo Espírito de Deus, com fome de Deus, com uma vida santificada em Deus, aonde ela for, as outras jovens da faixa etária dela vai ver que ela é diferente. E ela tem que mostrar essa diferença. Sabe por quê? Porque Deus está dentro dela. Ela tem uma luz. Aí vem aquele rapazinho todo bonitinho, sai fora, capeta. Isso é papo furado. Você está pensando que eu vou cair nas suas lábias? É isso. Você vem de onde, jovem? Tu está mergulhado na prostituição, na bebedice, nas drogas, numa vida errada. E você, vem cá, sai fora. Mas aqui não é mais não. Eu tenho um compromisso com Deus. E se eu tenho um compromisso com Deus, Deus não vai enviar para você nenhum jovem abaixo da sua vida espiritual. Porque Deus não é Deus de confusão. Se você está de 10 a 0, se a tua vida espiritual está em 8, Deus não vai mandar um rapaz no nível 7. É de 8 para cima. Você entende, jovem? O que Deus está falando? Porque uma data é uma idade perigosa, difícil. Difícil. Mas é um foco. Porque você tem algo de Deus. E não é porque você tem algo de Deus que o diabo não vai te tentar. Tentou Jesus, imagine nós. Amém? Que Deus abençoe.
Só quero dizer para vocês. Vocês querem ter a vida mudada, transformada? O segredo é: ande com Deus. Não tem outro. Vocês querem sua vida transformada? Ande com Deus. Porque na igreja é fácil. Daquela porta para fora, você começa a enfrentar batalha no campo espiritual. Vai chegar em casa e vai encontrar um ambiente contrário ao seu. Mas o segredo é andar com Deus. Lembre-se disso. Demônios têm que olhar para o povo de Deus, tem que baixar a cabeça e paz. Porque eu não quero negociar com Satanás. Satanás, ele tem fogo. A vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus. Quero também agradecer esses irmãos que estaram neste momento nos assistindo nesta live, o estudo bíblico da palavra de Deus, e tantos outros que chegarão também para ouvir a mensagem do Evangelho. E vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu apresento também, meu Deus, todos esses que estão na live, todos esses agora, meu Deus, não sei onde eles estão, mas o Senhor sabe. Senhor, fortalece eles, protege essa casa, essa família, assim como o Senhor nos trouxe essa noite, nos leva de volta. Pai, na quinta-feira nós estaremos aqui às 18 horas, quinta, 18 horas, culto de oração e libertação. É batalha espiritual, é guerra espiritual. Não adianta, Satanás. Aqui tem um povo de Deus. E a nossa luta é contra vocês, não é contra as pessoas. Aqui este povo aprendeu não lutar com as pessoas, mas lutar com quem está por trás das pessoas. Pai querido, guarda esta igreja e cobre com teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe a todos.